Fala, nação rubro-negra! Já chega dando aquele tapa no like porque o vídeo de hoje tá fervendo? Tem notícia quente sobre o Flamengo, tem polêmica resolvida, tem decisão de Libertadores e até papo de Neymar pintando por aí. Então se ajeita na cadeira porque a gente vai falar de tudo. Pra começar, vamos direto ao que interessa. Depois de muita conversa, vai e vem, mal-entendido médico de um lado, médico do outro, o caso Gonzalo Plata finalmente teve um ponto final. O jogador que estava convocado pela seleção equatoriana, mesmo com problemas físicos, participou de uma reunião junto com os departamentos médicos do Flamengo e do Equador e pediu para ser desconvocado. Isso mesmo, ele mesmo tomou a iniciativa. E resolveu a situação com maturidade. A reunião foi tranquila, nada de climão, e no fim das contas todo mundo se entendeu. O Equador até pediu desculpa por qualquer mal-entendido e o atleta preferiu focar na recuperação no ninho do urubu. A expectativa agora é que o Plata desembarque no Brasil já na sexta-feira, se apresente ao técnico Felipe Luiz e continue o tratamento por aqui. O plano é simples: recuperar o jogador a tempo do Super Mundial, onde o Mengão vai precisar de todo mundo em forma. E já que falei de Super Mundial, segura essa: o governo do estado do Rio de Janeiro confirmou que vai bancar uma grana para os 3 clubes cariocas que vão representar o Brasil nessa disputa. Flamengo, Fluminense e Botafogo vão receber um patrocínio para ajudar nas despesas da competição. E convenhamos, não é pouca coisa não. A viagem, hospedagem e estrutura, tudo isso tem um custo alto e esse apoio vai dar um gás importante. A medida foi vista como uma forma de incentivo ao futebol do estado. E claro, para o torcedor, é sempre bom ver o clube com reforço fora das 4 linhas também. Agora, falando em provocações, teve indireta no ar. O Botafogo anunciou oficialmente o atacante Álvaro Montoro, e o anúncio teve um detalhe que a torcida rubro-negra percebeu rápido: uma provocação direta ao Flamengo. No vídeo, um celular toca com o nome John Textor na tela. O jogador atende conversa e, quando desliga, recebe outra ligação de número desconhecido, que seria, segundo a narrativa deles, o Flamengo. E o que ele faz? Recusa a ligação. Bem no estilo "me procuraram, mas eu não quis saber". Mas a história não é bem assim. De acordo com fontes do Flamengo, foi o empresário do jogador que ofereceu o nome dele ao clube e não o contrário. Só que para valorizar o passe, ele teria contado ao Botafogo que o Mengão estava interessado. Resumo da ópera: o Flamengo não quis. E o Botafogo aproveitou para fazer marketing. Mas dentro do ninho ninguém tá perdendo o sono com isso não. Agora segura mais essa que é grande: Neymar no Super Mundial. Pois essa novela tá só começando. 2 possibilidades surgiram. Nos bastidores, uma é o craque vestir a camisa do Fluminense. Isso mesmo, o presidente do clube admitiu conversas inclusive com o Renato Gaúcho para tentar viabilizar a chegada do camisa 10. A outra opção seria o Pachuca do México, que está no mesmo grupo de nada mais nada menos que Real Madrid e Al Hilal, o ex-time do próprio Neymar. Mas e o Flamengo nisso tudo? Muita gente comenta, zoa, faz resenha com o Neymar, principalmente quem tá perto dele e é rubro-negro de coração. Mas entre zoeira e negociação concreta há um abismo. Fontes ligadas ao jogador afirmam que nunca houve nada oficial com o Mengão. É muito mais papo de torcida aquela provocação de "vem pro Mengão Neymar" do que qualquer plano real. Por enquanto, o destino do craque segue indefinido, mas que ele vai jogar o Super Mundial por alguém, isso parece cada vez mais provável. Agora vamos de Libertadores. A Conmebol finalmente bateu o martelo sobre as datas dos confrontos das oitavas de final. Flamengo e Internacional vão se enfrentar 3 vezes seguidas em menos de 10 dias. O primeiro jogo acontece no dia 13 de agosto no Maracanã, às 9h30 da noite. Depois, os dois voltam a se encontrar no dia 20 no Beira-Rio, no mesmo horário. E entre esses 2 jogos, tem um duelo pelo Campeonato Brasileiro também no Beira-Rio. Ou seja, uma sequência intensa entre os 2 clubes com clima de decisão e muita rivalidade. Quem quiser acompanhar de perto essa maratona rubro-negra, seja no Rio ou em Porto Alegre, já está se organizando. Afinal, são jogos grandes com cara de final. E se você tá se coçando para ver esses jogos de perto, já prepara o coração, porque vai ser emoção atrás de emoção. Flamengo e Internacional já têm uma rivalidade histórica na Libertadores, e repetir esse confronto 3 vezes seguidas num intervalo tão curto promete uma tensão absurda.
A torcida rubro-negra já tá de olho em como organizar a logística para acompanhar o time. E quem vai precisar fazer um verdadeiro malabarismo é a comissão técnica, que vai ter que trabalhar muito bem o elenco para lidar com o desgaste físico e emocional dessas partidas. Vai ser praticamente um mata-mata dentro do outro. Jogo no Maraca, depois viaja pro Sul, volta pra jogar de novo. A galera que tá se programando pra viajar já tá indo atrás de passagem, hospedagem, ingresso, tudo. Porque quando é pra acompanhar, o Mengão, a nação, não mede esforço. E nesse cenário de intensidade, cada detalhe conta. A volta de jogadores importantes como o próprio Gonzalo Plata pode fazer muita diferença. A comissão técnica vai ter que ter uma leitura precisa do elenco, saber quem tá inteiro, quem precisa segurar. Porque qualquer vacilo pode ser fatal. Libertadores é um campeonato traiçoeiro e a gente sabe como pequenos erros podem custar caro. O Flamengo já viveu isso tanto no lado bom quanto no ruim, e contra um time cascudo como o Inter todo cuidado é pouco. E detalhe, o segundo jogo, o da volta, vai ser lá no Beira-Rio. A pressão da torcida deles, o clima hostil, tudo isso vai estar em jogo. Por isso é fundamental construir um bom resultado logo na ida no Maracanã. E o torcedor tem que fazer o seu papel também, empurrar o time, os 90 minutos cantar do começo ao fim, transformar o Maraca num verdadeiro caldeirão. Agora saindo um pouco desse clima de Libertadores e indo para outro assunto que movimentou demais os bastidores, a chegada do Jorginho. O novo reforço do Mengão deve desembarcar no Brasil já nessa sexta-feira e a expectativa é enorme. O torcedor quer ver logo o cara vestindo um manto, quer saber como ele vai se encaixar nesse time, o que ele vai acrescentar. E olha, não dá para negar que ele chega num momento chave. O calendário do Flamengo tá apertado, o time tá em várias frentes e qualquer reforço de qualidade pode fazer toda a diferença. Ainda mais um cara com experiência rodado, que pode agregar tanto tecnicamente quanto fora de campo. O elenco precisa de peças que saibam lidar com pressão, com jogo grande, e o Jorginho tem esse perfil. Resta saber como ele vai se adaptar ao estilo do time e às ideias do Felipe Luiz. Inclusive, falando no Felipe Luiz, o trabalho dele vem sendo bastante elogiado internamente. A transição dele do campo para o banco tem sido muito respeitosa, muito profissional. Ele conhece o grupo, conhece o ambiente e isso ajuda demais. Só que agora ele vai ter que mostrar ainda mais competência porque o desafio vai aumentar. Além da maratona de jogos, tem toda essa movimentação de bastidores, jogadores indo e vindo, situações de seleção, negociações. Não é fácil manter tudo em ordem e ainda tirar o máximo de cada atleta. Mas se tem alguém que tem respaldo dentro do clube para isso, é ele. E o torcedor também entende que é um processo. Ninguém espera que ele resolva tudo da noite pro dia, mas sabe que ele tem capacidade para comandar esse grupo e buscar as conquistas. E já que a gente tá falando de bastidor, bora voltar rapidinho ao caso Neymar. Porque mesmo que a chance dele vir pro Flamengo seja mínima, o burburinho em cima disso é absurdo. Todo dia surge uma conversa nova, um boato diferente, alguém que tem informação quente, mas quando você vai ver, tudo gira em torno de especulação e vontade de torcedor. A verdade é que o Neymar tá cercado de amigos que torcem pro Flamengo, gente que vive falando pra ele vir, que faz piada, que posta coisa, e isso acaba viralizando. Só que proposta oficial mesmo, negociação real, nunca teve. O próprio staff dele já deixou isso claro. É muito mais aquele sonho da torcida do que qualquer coisa palpável. Mas como o nome dele sempre gera manchete, sempre vai ter alguém jogando lenha nessa fogueira. E entre uma especulação e outra, a diretoria segue trabalhando. A ideia é não deixar o foco se perder porque o time tem compromissos decisivos pela frente. E se a gente olhar para o histórico recente, o Flamengo sempre chegou forte nessa fase da temporada. É quando as decisões aparecem que o elenco costuma crescer. Só que esse ano tem um diferencial importante, o Super Mundial. A preparação para esse torneio está sendo levada muito a sério porque é uma oportunidade única. Não é todo dia que se joga um torneio com Real Madrid, Al Hilal e outros gigantes. E mais do que disputar, o Flamengo quer brigar pelo título. Já ficou provado que time sul-americano pode sim competir de igual para igual? E se tiver todo mundo saudável, bem fisicamente e tecnicamente, dá para sonhar. Mas até lá tem chão. Tem Libertadores, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil. O calendário não perdoa. E o torcedor vai ter que fazer sua parte também, apoiando, acreditando. E claro, cobrando quando for preciso. Porque é isso que faz o Flamengo diferente. É a cobrança que mantém o nível lá em cima.
Ninguém se acomoda, ninguém relaxa. Aqui o padrão é sempre ganhar. E quando não ganha, a pressão vem forte. Mas é justamente essa pressão que move o clube, que faz todo mundo querer ser melhor. E com essa mentalidade, o Flamengo segue forte, rumo a mais uma temporada de grandes conquistas. Agora é acompanhar a chegada do Jorginho, ver como ele vai se integrar ao elenco, observar o desfecho de algumas situações de bastidores, como possíveis saídas e outras chegadas, e torcer para que o departamento médico consiga colocar todo mundo à disposição. A volta do Gonzalo Plata, por exemplo, já é um alívio enorme. Um jogador que pode ser peça-chave nessa reta final. E outros também estão em processo de recuperação e devem voltar em breve. A ideia é ter o grupo completo ou o mais próximo disso para as decisões que vêm pela frente. E enquanto isso, a torcida segue fazendo a sua parte, seja no Maracanã lotado, seja viajando para acompanhar o time fora de casa, seja empurrando nas redes sociais. Porque o Flamengo é isso. É mais do que 11 jogadores em campo. É uma nação inteira movida por paixão. É pressão o tempo todo, é cobrança, é festa, é emoção. E por mais que as provocações apareçam, por mais que rivais tentem desestabilizar o Flamengo, segue firme porque sabe da sua grandeza. Sabe que quem veste esse manto carrega uma responsabilidade gigantesca. E quem tá do lado de fora também sabe quando o Mengão embala, ninguém segura. Então agora é foco total, cabeça no lugar, porque o momento é de decisão. Cada jogo vai contar, cada ponto vai fazer diferença. E como sempre, o torcedor vai estar junto. Porque se tem uma coisa que não muda, nunca é isso a força da nação. Vamos juntos, porque quando o Flamengo entra em campo, o Brasil inteiro pra ver. E o mundo respeita. Porque isso aqui é Flamengo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha. Com os parceiros de arquibancada, bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada? O mundo do futebol foi surpreendido recentemente por uma declaração que está causando um verdadeiro burburinho nos bastidores esportivos. Cristiano Ronaldo, astro português e um dos maiores jogadores de todos os tempos, falou publicamente sobre o Flamengo, exaltando a grandeza do clube carioca. A declaração, aparentemente despretensiosa, rapidamente ganhou repercussão não só no Brasil, mas em toda a Europa, onde o nome do clube rubro-negro voltou a circular com força entre especialistas, dirigentes e até mesmo torcedores. Segundo fontes próximas ao craque, Cristiano Ronaldo teria elogiado a estrutura do Flamengo, a paixão incomparável de sua torcida e, principalmente, o bom momento vivido pela equipe nos últimos anos, consolidando-se como uma das potências do futebol sul-americano. Para muitos, a fala do jogador pode ter sido apenas um gesto de cortesia ou mesmo uma estratégia para se manter em evidência em novos mercados. No entanto, não faltam aqueles que interpretam como um sinal, ainda que sutil, de uma possível aproximação entre o ídolo português e o clube brasileiro. Na Europa, jornais esportivos e programas de TV rapidamente repercutiram a fala, especulando sobre as reais intenções de Cristiano Ronaldo ao citar o Flamengo com tanto entusiasmo. Há quem diga que o craque, hoje atuando fora dos grandes centros europeus, poderia cogitar um dia vestir a camisa rubro-negra, especialmente em um contexto de fim de carreira, buscando uma nova experiência em um ambiente vibrante e acolhedor, como é característico do futebol brasileiro. Ainda que nada concreto tenha sido ventilado oficialmente, o rumor alimenta sonhos de muitos torcedores flamenguistas que já imaginam o camisa 7 desfilando seu talento no Maracanã diante de mais de 60 mil apaixonados. Por outro lado, analistas mais céticos veem na fala apenas um reconhecimento à importância do Flamengo no cenário mundial, sem qualquer intenção esportiva por parte do jogador. Fato é que a simples menção feita por Cristiano Ronaldo foi suficiente para colocar o nome do Flamengo em destaque nas principais manchetes esportivas da Europa. O clube carioca, que nos últimos anos vem investindo fortemente na internacionalização de sua marca, parece colher os frutos desse trabalho, sendo lembrado e respeitado até mesmo pelos maiores nomes da história do futebol. Enquanto isso,
O burburinho cresce e, como de costume nesse universo movido a paixões e especulações, os torcedores seguem atentos a cada nova declaração ou movimento que possa transformar esse rumor em uma surpreendente realidade. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!